Joel capítulo 1, verso 9. A palavra de Deus diz assim através do profeta Joel: cortada está a casa do Senhor, da casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou. As olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou e a figueira se murchou, e a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Até aqui. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesses últimos dias, tu tens falado ao meu coração através da experiência relatada pelo profeta Joel, juntamente com o que vivia também nesses dias o povo de Israel. E eu sei, Pai, que é chegada a hora, o momento de haver, ó Deus, uma convocação do teu povo, de haver, ó Deus, um chamado para algo que Deus quer fazer, não apenas na vida de algumas pessoas, mas na vida de todo o seu povo. Por isso, Pai, que o que vamos fazer nessa semana, a partir dessa palavra e de outras que vamos receber, seja, ó Pai, aquilo que é a tua vontade hoje para as nossas vidas. Nós não queremos viver do passado, não queremos viver apenas da promessa do futuro, mas queremos viver um evangelho que signifique a vontade de Deus acontecendo hoje nas nossas vidas. Por isso, Pai, fala conosco e que essa semana, ó Deus, seja uma semana de despertamento, de vida, de bênção, mas uma semana também, ó Deus, de crescimento, de avaliação de mentes e corações na tua presença, para o que tu queres fazer e realizar, não só em nós, mas também através de nós, na vida de outras pessoas, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Você imagina como estava vivendo Israel nesses dias? Ao ponto deles terem que parar de fazer os sacrifícios na casa do Senhor, porque não tinha com que sacrificar. Pararam de trazer as ofertas, porque não tinha nada no campo. Olha que situação complicada. Os sacerdotes estavam tão atônitos com o que estava acontecendo, que eles estavam de luto. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. E os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então a situação não estava fácil, né, irmãos? Estava difícil. Mas sempre no meio da calamidade, Deus faz alguma coisa que nos surpreende. No meio da calamidade, o povo de Israel sempre foi exortado pelos profetas a fazerem algo buscando a Deus. Olha, nós vamos buscar a Deus, e alguma resposta vai vir da parte de Deus para as nossas vidas. Aí no texto que nós acabamos de ler, no versículo 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Irmão, não tinha nem sacrifício, mas o povo podia se reunir na igreja e podia clamar ao Senhor. E nesse momento difícil, foi a única saída que Deus deu através de um homem chamado Joel. E eu tenho certeza, irmãos, que quando não tem mais nada para fazer, só tem mais uma coisa para fazer:
é você buscar o Senhor, porque do alto Ele sempre ouvirá o clamor do seu povo. Do alto Ele sempre tem uma palavrinha, que eu posso chamar até de palavra mágica, que chama misericórdia do seu povo, sobre as nossas vidas. E quando eu vi nesse texto essa proclamação de um santo jejum, eu disse: Senhor, nós temos jejuado todos os domingos de ceia, mas Deus disse: só isso não basta. Convide o povo de Deus para jejuar essa semana do projeto de vida. E eu já comecei o meu jejum, na verdade, hoje. Hoje eu tomei o café pela manhã, porque eu preciso para tomar os meus remédios, né? Estou com 55 anos de idade, né, irmão? Aí tem um remedinho da pressão, aí tem um remedinho do açúcar no sangue, aí tem um remedinho disso, daquilo, né? Quem não toma remédio nenhum com essa idade, levanta as mãos para o céu, glorifica a Deus, né? Porque você é um bem-aventurado, tá? Então, de manhã eu tomei meu café, e quando terminei, eu disse: Senhor, estou começando o meu jejum. Porque, irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa. Você acha que Deus está gostando do que está acontecendo no Brasil hoje? Você acha que é alegria no coração de Deus de ver as famílias sendo atingidas por uma crise que já de anos não passa? Você acha que Deus tem alegria de ver essas pessoas na rua, nuas, expondo seus corpos? Deus tem alegria de ver a zombaria com os símbolos cristãos, que alguns não são nem nossos, mas eu me sinto triste de ver quando alguém desrespeita, né, até mesmo o símbolo dos católicos. Eu não gosto de ver esse desrespeito. Aquilo não me faz bem. Porque uma coisa é você abominar a idolatria, e a outra coisa é você atingir alguém, é você afrontar alguém com uma atitude errada contra essa idolatria. Então, tudo isso que está acontecendo, irmãos, entristece o coração do nosso Deus, não resta dúvida. Mas o Senhor está dizendo aqui: olha, isso tudo aí é alguma coisa que a minha igreja está precisando fazer. E a gente já vem orando há 3 anos e meio, e a gente já vem clamando a Deus e fazendo propósitos com Deus. Mas estamos bem perto, irmãos, bem perto de uma grande vitória. E quando você está perto de uma grande vitória, é hora de você, né, aliviar, esmorecer e deixar para lá? Não. Esse é o momento de você ficar mais aguerrido, porque você sabe que pouco tempo resta para o diabo, então ele vai intensificar o ataque. E é o que está acontecendo. Os ataques foram intensificados, a família está sendo atingida, a igreja está sendo atingida, a moral, né, cristã e até mesmo o sentido de pátria, de nação, foi atingido nos últimos tempos por pessoas que não respeitam, né, nem mesmo a pátria onde nasceram. E é uma coisa maligna isso, porque não que adoramos a pátria, não é isso, adoramos a Deus, né? Mas eu não sei o significado para você, eu vou dizer o meu. Eu me sinto muito honrado e abençoado por Deus ter nascido no Brasil. Não sei quanto a você, eu gosto dessa terra. Aqui é a terra que eu nasci, que eu me criei, e que você também, a maioria de nós. E é uma terra tão abençoada, Deus tem tanta coisa boa para o Brasil, né? Então a gente aprende a amar a terra onde a gente nasceu. E quem não tem esse amor é uma pessoa meio que desterrada, meio, né? Não estou nem aí. Mas até isso foi atacado nos últimos dias. Nós vimos pessoas pegando a bandeira do Brasil e queimando, brasileiros fazendo isso. E parece que o governo vê isso e
Irmãos, o que aconteceria com um brasileiro há 30 anos atrás se ele pegasse uma bandeira brasileira e queimasse na rua? E alguém filmasse isso, porque já tinha câmera para filmar, era da televisão, mas tinha. Estava preso, né, irmão? Ia ficar um bom tempo lá dentro, né, irmão? Talvez jogassem a chave fora, né? Mas hoje, irmãos, não. Isso é para você ver como que está a nossa nação. E no meio de tudo isso, Deus fala assim, mas eu tenho um povo meu lá dentro desse país chamado Brasil, tem um povo que me ama, que me adora, que me serve, que anda na minha presença, que tem alegria na minha palavra. E se esse povo orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, vou responder a oração deles, vou sarar a sua terra. E eu tenho certeza que Deus está querendo fazer isso. Por isso, essa semana, queridos, nós precisamos entender essa urgência de Deus. Você sabe quando Deus está com vontade de fazer alguma coisa e tem pressa? Deus está com pressa de fazer alguma coisa no Brasil. Chegou o momento, chegou a hora. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que brigar com os nossos irmãos e, sabe, irmão, olha, não temos que fazer isso. Nós temos que entender que se o Espírito de Deus não operar, se Deus não agir, irmãos, em vão será todo o nosso trabalho humano de tentar fazer isso. Então é o momento da igreja não entrar em contenda. Esses últimos dias eu vi irmãos na internet se estranhando. Eu pensei, eu não sei como é que vai ser no próximo domingo, porque quando eles chegarem na igreja, um ficar perto do outro, vai dar problema, né? E eu disse, Senhor, essa semana vai ser a semana do concerto, que se você andou fazendo isso por aí, irmão, procura o teu irmão, dá um abraço nele e diz assim, eu não quero saber qual é o teu partido, eu quero saber que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, eu te amo em nome de Jesus, né? Negócio de partido deixa para depois, isso aí resolve de uma outra maneira, né? Deixa a vontade de Deus se cumprir. Mas eu tenho certeza que Deus quer começar algo novo nas nossas vidas. No meio dessa situação caótica, queridos, caótica e devastadora, Deus, Ele quer que nós despertemos para a necessidade de restaurar o nosso primeiro amor. Hoje eu começo a entender, faltando 3 meses, por que Deus nos deu essa visão. Porque nós íamos chegar nesse ponto que a gente chegou, passando pelo que a gente está passando como nação, como igreja, e nós precisamos muito entender isso aqui. Quando você vai lá para Apocalipse 2, né, no capítulo 2, ali falando da igreja em Éfeso, quando você vê aquela descrição, você fica meio assim, sem entender. Como é que pode uma igreja que é fiel, uma igreja que põe à prova aqueles que se dizem cristãos e não são, né? Uma igreja que se mantém perseverante no Senhor? Quando começa a fazer a descrição da igreja de Éfeso, você fala, gente, essa igreja é perfeita, essa igreja tem tudo que uma igreja precisa ter, mas tenho, porém, contra vós uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Aí você imagina, quando você lê a carta à Laodiceia, né, você diz assim, essa aqui é uma igreja, né, muito má, essa aqui é uma igreja que está no pecado, essa aqui é uma igreja que Deus vai destituir da presença dele. Mas quando Deus fala para a igreja de Éfeso, ele diz assim, vocês deixaram de me amar. Você imagina uma igreja que deixou de amar a Deus? Uma igreja muito legalista, uma igreja que gosta tudo certinho, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, tudo funcionando. Aqui todo mundo tem que provar que é, que não é e tal. Nós somos uma igreja que investiga tudo, sabemos de tudo e tal. Mas vocês esqueceram do significado da palavra amor. Amar. Amar a Deus, amar o seu irmão, amar a sua casa, a sua família, amar o seu trabalho, que hoje vamos estar orando pela nossa vida profissional. E tem gente que está fazendo o trabalho que faz, assim, meio que empurrando com a barriga, né? Fazer o quê? Trocar tempo por dinheiro. Não, irmão, não. Deus não quer que a gente seja assim, porque a palavra de Deus diz que nós devemos servir aos senhores desse mundo como se estivéssemos servindo ao Senhor da nossa vida.
servos, servi, né, aos vossos senhores deste mundo, como se vocês estivessem servindo ao seu Senhor eterno. Mas como? Se não tem nem amor, irmãos, se não há amor. Eu falei ontem à igreja, eu vou repetir, porque muitos irmãos não estavam aqui. Certa vez Jesus disse o seguinte: olha, os olhos que vocês têm, eles funcionam como a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, tudo que você vai ver com a ótica do bem, e todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, você só vai enxergar o erro, o defeito, o problema. Você viu que tem gente que é assim, né? Ele convive com as pessoas dentro e fora da igreja, lá no ambiente de trabalho, na família, só para achar defeito. O tempo todo é acusando, o tempo todo é levantando contenda, o tempo todo, sabe, os olhos, parece que ele vai direto no problema, né? Só acha problema. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que, não é que ele não veja o problema, ele vê, mas não valoriza. Ele procura ver o lado bom da pessoa, o lado bom das coisas, o lado bom daquela situação. Ó, irmãos, está muito ruim a coisa, mas tem uma coisa boa acontecendo. E se os teus olhos forem bons, você vai ver o que de Deus está acontecendo. Mas diz também que se a luz que há em nós se transformar em trevas, essas trevas vão ser trevas grandes. Se um crente que tem olhos, né, para enxergar a luz, de repente na vida dele ele só começa a enxergar as trevas que estarão na vida dele vão ser pior do que a treva que existia antes, quando ele não conhecia Jesus. E quando a gente passa por Apocalipse 2, ali diz o seguinte: cuidado, veja onde vocês caíram, e volte à prática das primeiras obras, senão eu venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Candeeiro é para quê, irmãos? É para iluminar. Candeeiro, candelabro, né, que você bota, né, aquelas velas para iluminar. Você bota tochas, antigamente usava tochas, né, no candeeiro, para iluminar. Aí você imagina, se alguém que estava na luz do Senhor começa a apagar-se, como um candeeiro que está se apagando, e a vida dele começa a se tornar em trevas, que grandes trevas serão, porque a treva do ímpio, irmãos, é porque não tem luz nem nunca teve, mas a treva do crente, que um dia foi iluminado e iluminava a vida das pessoas, agora ele não tem luz nem para ele mesmo. Quantas pessoas vivendo hoje assim? Aí você tem notícia de que os casamentos dos crentes também estão acabando. Você tem notícia de que tem pastor se matando. Você tem notícia de que está acontecendo incesto e pedofilia no meio do povo de Deus. Que é isso, se não um candeeiro que está se apagando? E qual é o remédio contra isso? Vejam onde vocês caíram, porque eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para nós encerrarmos. Quando a gente começou um namoro, que futuramente depois ia se transformar num casamento, você namorava, né, seu namorado, sua namorada, era um amor tão grande entre vocês, que tudo tinha jeito, tudo resolvia, tudo era mais fácil, né? Querido, o que você me pede chorando que eu não te faço sorrindo? Você lembra? Irmãs, seu namorado já falou essas palavras para você? Falou, né, irmã? Hoje você pede sorrindo, ele não faz nem chorando, irmão. É o contrário, né? Sabe por quê?
Está faltando voltar ao primeiro amor. Aquela coisa do carinho, aquela coisa do cuidado, aquela coisa do... Minha querida, não tem tempo ruim, né? A gente resolve isso. A mesma forma a esposa, né? O namorado chegava lá na casa dela, ela estava lá com um cafezinho, bolinho que a mãe fez, que a futura sogra fez, quando quer agradar, minha velha, é pela boca, né? Aí, né? Tudo funcionava, tudo maravilhoso. Agora você chega em casa cansado do trabalho, filha, tem alguma coisa para comer aí? Não sei não, vê lá na panela lá. Aí o maridão fala assim, que saudade do tempo de namoro, né? Amados, é engraçado, mas isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você fica meio assim com Deus, você fica meio assim com a casa de Deus, você fica meio assim com a obra de Deus, você fica meio assim com as pessoas no seu trabalho. E você vai ficando desse jeito, difícil, duro, amargo, complicado, emperrado, não anda. E aí depois você começa a dizer, Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, meu filho, só que você precisa voltar ao primeiro amor, só isso. Se você voltar ao primeiro amor nessas áreas da sua vida, as coisas vão começar a acontecer. As barreiras vão ser removidas, as cadeias vão se abrir, o sol vai brilhar de novo. Porque a nuvem escura, a porta fechada, os grilhões nos pés e nas mãos, tem a ver com essa falta de amor, irmãos. E a gente vai percebendo que está acontecendo dentro da casa de Deus. Até que culmina com aquilo que aconteceu essa semana aí por causa de eleição, né? O pessoal quase partindo para as vias de fato. Ô, amados, conversar, falar, né? Discutir ideias, mostrar lados que a pessoa às vezes não está vendo, isso é bom, né? A gente faz isso de vez em quando, eu gosto de sentar com alguém e conversar sobre política, gosto, a gente senta, bate um papo, você viu isso, você percebeu aquilo e tal, né? Esses últimos dias teve uma irmã aqui da nossa igreja, que ela manifestou um jeito diferente, contrário ao meu pensamento, né? Mas aí eu fui no inbox dela, né, irmão? Tem gente que bota lá para todo mundo ver, né? Eu fui no inbox, né? Conversei com ela, mostrei algumas coisas, mandei uns vídeos para ela, né? Aí quando chegou domingo aqui, né? Eu a vi e tal, terminou o louvor, a primeira coisa que eu fiz, irmã, aquilo ali não tem nada a ver com o nosso amor, né? Eu estava tentando mostrar alguma coisa para a irmã, eu abracei ela me abraçou, ela falou, não, pastor, eu entendo isso, a gente sabe separar as coisas, né? É tão bom assim, quando a gente tem essa liberdade para, né, conversar com o irmão dessa maneira. Mas o que eu vi acontecer essa semana aí, irmãos, foi um tiroteio. Tem gente que disse na internet que não ia voltar mais nessa igreja. Nós estamos vivendo problemas, irmãos, de pais em casa, que os filhos pensam diferente. Os filhos têm uma visão diferente, os professores da faculdade desarrumaram a cabeça deles lá e tal. Vai fazer o quê? Você vai deserdar seu filho? Não. Você vai dizer, filho, estou orando por você. Faz o seguinte, você ora por mim também, que se eu estiver errado, Deus vai me mostrar. E se você estiver errado, Deus vai falar com você. Você acredita, filho, que Deus fala com você? Fala, então vamos orar e vamos deixar tudo certo assim, né? Você vota em quem você acha, eu voto em quem eu acho, mas a gente está em oração, porque nós precisamos viver bem. E eu tenho pessoas aqui, irmãos, que têm guerra dessa dentro de casa. Essa semana eu vi um irmão postando uma foto com o filho sorrindo com ele, fazendo o sinal de um determinado candidato, e o irmão alegre dizendo assim, consegui convencer meu filho. Deu certo, né? Mas eu conheço a família, eles são muito abençoados, né? São uma família de Deus. Então a gente precisa, irmãos, entender isso. E essa semana vai ser uma semana que Deus vai derrubar por terra os sofismas, né? Aquilo que você diz assim, isso aqui é minha posição. Irmão, sabe qual é a minha posição? A minha posição é o reino de Deus. Tudo que for bom para o reino de Deus eu quero, tudo. É de Deus, é para a glória de Deus.
abençoa vidas, estou dentro. Agora, não é de Deus, né? Estou fora. E isso implica nas nossas escolhas. E nessa noite, antes de levantarmos a Deus os nossos projetos na área de trabalho, área profissional, eu queria que você fizesse um compromisso com Deus nessa noite. Não é comigo não, com Deus. De que nessa semana você vai dizer: Senhor, o meu coração te pertence. E eu não quero andar na contramão da tua vontade. Por isso, em qualquer área da minha vida que tu tens mudança para fazer, essa semana meu coração está aberto para que essas mudanças aconteçam. Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Não é o que você vai dizer para Deus, mas é o que Deus essa semana vai falar com você nesse lugar. E Deus vai falar além das minhas palavras, além da palavra do pastor André, do pastor Renato, que também vão pregar essa semana, vai falar além das nossas palavras. Essa semana, Deus vai tratar conosco em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria que você pegasse o seu projeto de vida na área profissional, que é de segunda-feira. Eu queria dar um tempo para você dar uma lida aí, porque foi em janeiro que a gente começou isso, né? Dá uma lida aí no que você escreveu. Quantos aqui na área profissional, você, ao invés de pedir para você, você pediu para os seus filhos? Quem está orando por alguma coisa na vida dos filhos aí? Amém. Eu vou ser sincero aos irmãos, eu não pedi por mim não, eu pedi pelos meus filhos, e pedi pelo povo da igreja, pelas pessoas que estavam desempregadas. Esse foi o meu pedido. Amados, às vezes, a gente tem que esquecer um pouquinho do que é nosso. Sabe Jó? Jó foi restaurado quando ele orava pelos seus amigos. Aí você diz assim, mas quem estava precisando de oração era Jó, porque ele estava bem pior do que os amigos. Mas, no entanto, ele esqueceu o problema dele e começou a interceder pelos amigos. E quando ele nem menos esperava, Deus restaurou a vida dele por completo. E eu acredito que isso vai acontecer com você que está orando por alguém, com você que está clamando pela vida de alguém, que você está pedindo a bênção de Deus sobre ela.